correção de ponteiro. Bom, para quem está no curso há mais tempo, já sabe, né, que eu apresento essa primeira tela, espero que vocês estejam vendo, uma tela branca com os logotipos do planetário, da UFG, do IESA. E agora pergunto se vocês estão vendo uma tela alaranjada, escrita os asteroides, meteoritos, meteoroides e origem da Lua. Ah, perfeito, ótimo, obrigado. Então significa que o PowerPoint está funcionando. Eu sempre digo isso porque pode travar na primeira slide. E aí fiquem à vontade para interromper, fazer perguntas, comentários com o microfone. Se alguém não tem microfone, usa o chat, e aí algum colega que tenha microfone, se puder fazer a gentileza de ler o comentário, a pergunta, porque eu não tenho acesso. Agora eu só vejo a tela do PowerPoint. Tá? Bom, essa é uma imagem que eu apresentei para vocês no PowerPoint da aula passada. E aqui nós temos uma visão fora de escala, de distância, de tamanhos, do sistema solar. E depois aqui dentro dessa órbita vermelhinha, que é a órbita de Júpiter, nós temos uma ampliação com o sistema solar interior. Então aqui nós estamos vendo duas grandes estruturas do sistema solar, que é o cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, e uma outra estrutura grande, que é o segundo cinturão de asteroides do sistema solar, além da órbita de Netuno, que está aqui em azul, onde Plutão e os planetas anões estão. Alguém deixou o microfone ligado aí. E aí os planetas anões estão aqui no chamado cinturão de asteroides também, você pode chamar, mas para diferenciar o nome, a gente chama de cinturão de Kuiper. Kuiper foi o astrônomo que levantou a hipótese de que haveria esse cinturão de corpos congelados, e pode chamar também de transnetunianos, porque eles estão depois da órbita de Netuno, ou, como Plutão é um representante dessa região aqui, pode chamar de plutinos. Bom, a diferença básica é que os asteroides entre Marte e Júpiter, eles são asteroides formados de rocha e metal, não tem nenhum traço de gelo, nada de material congelado. O calor do Sol, mesmo após aqui a órbita de Marte, é o suficiente para evaporar qualquer substância congelada, a não ser na Lua, a não ser em Mercúrio, que mesmo não tendo atmosfera, tem crateras com gelo por dentro, que são regiões que ficam escondidas em sombra, mas pelo menos aqui no cinturão de asteroides, que tem esses corpos pequenos, eles têm centímetros, metros, centenas de metros, quilômetros, dezenas de quilômetros, centenas de quilômetros, e parou por aí. Eles giram, são corpos com formatos estranhos, como blocos rochosos, eu chamo de batatoides, né? São verdadeiras batatas, e conforme eles têm rotação, o Sol aquece por inteiro esses corpos, né? No entanto, os que estão além da órbita de Netuno estão muito longe, então não há calor do Sol suficiente para derretê-los. Então são corpos que têm superfícies congeladas. Hoje nós também vamos aqui tratar de cometas, e cometas são muito parecidos com os materiais aqui do cinturão de Kuiper, ou transnetuniano, ou plutinos. Então alguns cometas que passam próximo da Terra são provenientes dessa região. No entanto, também já conversei com vocês dizendo que, na semana passada, que tem a nuvem de Oort, que é uma grande nuvem em volta do sistema solar, é uma hipótese, ninguém provou, deve estar a uma distância de 1 ano-luz, algo assim,
que é o verdadeiro berçário de cometas, é a casa original dos cometas, né? Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui. Semana passada eu comentei com vocês da inversão de órbitas que aconteceu entre Netuno e Urano. E agora então vou mostrar aqui a partir do artigo original, mas está em inglês, de como que isso aconteceu, né? Eu comentei com vocês que Júpiter aproximou-se do Sol. Então aqui, e depois afastou, né? Então aqui em verde a órbita de Júpiter, amarelo Saturno, Netuno em vermelho e azul Urano. Então eles estavam mais próximos do Sol, né? E aqui está dizendo, né, que 4,4 bilhões de anos atrás, que as órbitas eram muito próximas de serem circulares e Urano e Netuno estavam com as posições trocadas e que tinha aqui já em volta de Urano muitos materiais que seriam a origem aí do cinturão de Kuiper, né? E aí, 3,8 bilhões de anos atrás, o que aconteceu? Júpiter está aqui próximo do Sol, Saturno próximo do Sol. No entanto, o período orbital de Saturno tornou-se 2 vezes o período de Júpiter. Está escrito aqui, ó, o período orbital de Saturno, ele cresceu para exatamente 2 vezes o período de Júpiter. É o que eu semana passada comentei com vocês, que foi a ressonância gravitacional ou orbital 2:1. Então, enquanto Saturno dá 2 voltas em torno do Sol, Júpiter dá uma volta. Algo do tipo, hoje Júpiter leva 12 anos terrestres para completar uma volta em torno do Sol, Saturno leva 29 anos. Foi um momento aqui que Júpiter estava um pouquinho mais perto do Sol, então ele deveria ter um ano aqui de uns 10 anos terrestres e Saturno deve ter atingido aí uns 20 anos terrestres, algo assim. E o que aconteceu foi que quando Júpiter e Saturno estavam do mesmo lado da órbita, por exemplo, aqui, ó, junto dessa ponta de seta azul e a vermelha, o que eles fazem? Eles dão um puxão gravitacional em cima aqui de Urano e também em cima de Netuno. E aí o que aconteceu? O Urano, que estava mais longe, ele acabou sendo atraído para perto, e o Netuno, em algum momento aqui, ele foi atraído para perto, como vocês podem ver aqui desse lado da órbita, que aproximou muito de Júpiter e Saturno, mas girando aqui em volta de Júpiter e Saturno, em algum momento o Urano foi atraído para dentro, quase que os dois colidiram, e a gravidade de Urano atraiu Netuno. E ao invés de Netuno entrar em órbita de Urano, Netuno foi atirado para uma órbita um pouco mais longa. E depois, com o tempo, essa órbita acabou se ajustando um pouco mais para fora. O Urano ficou mais para dentro e Júpiter e Saturno tornaram a se afastar do Sol e perderam essa ressonância, que hoje ficou 12 anos terrestres para Júpiter, 29 anos terrestres para Saturno. Para essa ressonância voltar, Júpiter teria que se afastar um pouquinho do Sol e ao invés de fazer a órbita em 12 anos, deveria fazer em 14 anos e meio. Aí ele entraria de novo em ressonância com Saturno e isso causaria uma perturbação em todo o sistema solar, porque na figura anterior também mostrou lá, eu mencionei, que aqueles corpos que estão além da órbita de Netuno agora, eles também foram perturbados. Então está dizendo aqui, ó, nesse texto, de que teve um novo bombardeamento tardio, né? Então, na história da Lua e na história da Terra, teve 2 grandes bombardeamentos. Teve um bombardeamento que formou o corpo
chamado planeta Terra, e por volta de 3,8 bilhões de anos teve um novo bombardeamento. A Terra nasceu 4,56. Em 3,8 teve um novo bombardeamento. E somente quando essas órbitas se ajeitaram é que parou, então, esse bombardeamento, e eles deixaram de ter órbitas circulares, ficaram um pouco mais elípticas. É um negócio um tanto mais complicadinho, mas... Bom, aqui também é uma outra visão do sistema solar, e aqui nessa figura da esquerda vocês veem também o cinturão de asteroides. Eu já havia comentado de dois grupos aqui na órbita de Júpiter, que são os asteroides troianos, que eles estão presos à gravidade de Júpiter, na órbita de Júpiter, amparados também pela gravidade do Sol. Então a gente pode imaginar aqui um triângulo, né, entre Júpiter, o centro aqui desses asteroides e o Sol, e é um triângulo com ângulos de 60 graus, porque 60 vezes os três ângulos vai dar 180 graus. Então um triângulo aqui e outro triângulo aqui, ó, com esse outro grupo de troianos. Então, conforme Júpiter orbita em torno do Sol, esses troianos se mantêm sempre à mesma distância de Júpiter. Eles estão numa posição permanente. E tem os asteroides aqui girando também em volta de Marte, e de vez em quando alguns deles aqui é atirado para dentro das órbitas de Terra, Vênus, Mercúrio. E o vídeo que vocês vão assistir, Asteroides Impacto Mortal, trata exatamente sobre esse assunto. É um vídeo muito interessante, conforme eu já disse, e saibam que o Shoemaker, que é o principal do filme, ele faleceu 2 anos depois que esse filme foi feito, né? E esse filme trata exatamente de uma descoberta que foi feita de que um cometa iria colidir com Júpiter, e colidiu. Eu observei fragmentos desse cometa que bateu contra a atmosfera de Júpiter. No mundo inteiro as pessoas observaram naquela época, anos 90, e foi muito emocionante isso, porque o Shoemaker pôde provar de que existem sim impactos acontecendo, porque até então dizia-se que as crateras na Lua são crateras vulcânicas, não se acreditava que seria por impacto meteorítico. Então provou-se que isso de fato acontece ainda hoje. Bom, e aqui a gente tem agora reduzida a órbita de Júpiter e todo o sistema solar interior, com Saturno, Urano, Netuno, e aqui Plutão cruzando a órbita de Netuno. E eu comentei com vocês que o fato de cruzar não significa que Plutão vá colidir com Netuno, mas que existe aí apenas uma projeção de órbitas, porque elas estão em posições diferentes no espaço. Elas não se cruzam, porque elas estão muito inclinadas, não estão no mesmo plano, né? E aqui aparece o Sedna, que é um astro que até hoje ninguém sabe classificá-lo, se como cometa, se como asteroide, se como um planeta anão, mas o fato é que ou ele é um corpo do cinturão de Kuiper, ou ele é o primeiro corpo do nuvem de Oort que foi descoberto, né? Então ninguém sabe ainda classificar o Sedna. E aqui a órbita do Sedna no sistema solar, que mostra que ele vai muito longe, né? Então ele foi descoberto que ele está passando pertinho do Sol. E aqui, ampliado, a gente vê a órbita do Sedna e o que seria o cinturão chamado aí nuvem de Oort, né? Então ele pode ser um desses corpos desgarrados, ou pode ser que existam outras estruturas intermediárias antes da nuvem de Oort e o Sedna seja um desses representantes. Agora, impressionante é a gente perceber as órbitas aqui de Netuno, de Plutão, como ficam pequenininhas, desaparecem em meio aqui a essa representação quase em escala para a órbita, para a nuvem de Oort. Bom, sim,
Sim, as estrelas, elas têm uma influência gravitacional independente das suas massas para anos-luz de distância, né? Então, considerando que a nuvem de Oort está aproximadamente a 1 ano-luz do Sol, então a gente pode considerar que 2, 3 anos-luz a influência gravitacional do Sol age. É claro que se o Sol fosse uma estrela com metade da massa que tem hoje, teria uma influência de metade desses anos-luz. No entanto, se fosse uma estrela com o dobro da massa, iria multiplicar por 2 essa influência gravitacional do Sol. E veja que, conforme eu comentei anteriormente em outra aula, que a massa das estrelas pode ir de metade da massa do Sol até 200 vezes a massa do Sol. Então, uma estrela que tenha 100 vezes a massa do Sol, 50 vezes a massa do Sol, essa influência gravitacional é da ordem de dezenas e centenas de anos-luz. Então, o negócio é bravo, porque havendo outras estrelas dentro dessa influência gravitacional, elas acabam formando grandes grupos de estrelas na galáxia, mesmo que elas não estejam fisicamente próximas. Elas acabam girando em torno do centro da galáxia em conjunto. E o interessante por vezes, uma estrela pode roubar planetas da outra. Assim como, havendo nuvens de cometas em volta dessas estrelas, com certeza há cometas que migram de um sistema estelar para outro. E tivemos um caso estudado recentemente, talvez vocês tenham ouvido falar na imprensa, de um asteroide que passou pelo sistema solar e foi embora. E foi levantada a hipótese de que esse asteroide fosse uma nave alienígena, porque é tão fininha e plana, seria uma placa rochosa, que acreditou-se se tratar de uma nave alienígena. E foram cientistas sérios que levantaram essa hipótese. Depois, analisando melhor a resposta luminosa refletida emanada pelo Sol e refletida por esse corpo, conseguiu-se identificar a composição química e se percebeu mesmo que é um asteroide. No entanto, com uma composição mineralógica e química um tanto distinta do que se espera para o sistema solar. E daí a ideia de dizer que é um corpo que atravessou o sistema solar, é um corpo alienígena. De fato é alienígena. Ele veio de uma outra estrela, fez uma órbita hiperbólica, portanto uma curva muito aberta, que passou com o seu vértice, né, o ponto mais próximo ali do Sol, e foi atirado para longe, e vai continuar viajando. Então, em sistemas que envolvem estrelas mais massivas, isso deve ser muito comum, essa troca de planetas, de asteroides, de cometas. Agora, como nós estamos numa região na galáxia muito na periferia, muito afastado das grandes concentrações, é raro que isso aconteça. Tanto que é difícil a gente definir até onde vai o sistema solar. Existe uma hipótese de que quando o vento estelar de outros astros interferem na chamada heliopausa, ou heliosfera, como queira chamar, que é uma esfera de vento solar, que o Sol emana elétrons e prótons que sobram das reações termonucleares dentro dele, e ele sopra isso para todo o sistema solar. E isso agride o campo magnético da Terra e as atmosferas planetárias. E, portanto, hoje nós temos 4 naves saindo dos limites do sistema solar, que são as naves Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 e Voyager 2, que passou originalmente pelos planetas gigantes do sistema solar e que estão
nessa heliosfera, ainda detectando partículas do vento solar. E já tem sinais de vento contrário, com partículas de direção contrária, que já significaria que pelo menos alguma delas já atingiu o limite do sistema solar, onde está chegando num reino, vamos colocar assim, numa terra de ventos de outras estrelas. Então, por isso é difícil estabelecer esse limite de até onde vai o sistema solar, e com certeza a gravidade ela diminui com o quadrado da distância. É um campo gravitacional. Ele reduz com o inverso do quadrado da distância. E, portanto, a gravidade ela atua infinitamente, mas, claro que muito mais próximo da fonte massiva, né, ela é mais forte. Bom, essa imagem aqui ela tem um pouco do que foi falado semana passada e que eu já citei hoje, né? Olha o Sedna aqui, né? E essa aqui é a Terra. Tem um pedaço aqui da Terra para comparar em escala os volumes, os tamanhos desses astros. Então aqui está Plutão com o seu satélite Caronte, tem 2 outros corpinhos aqui. Nós sabemos que Plutão tem 5 satélites, aqui estão representados apenas 3. E o curioso é que Plutão é menor do que a nossa Lua. Então tenham isso bem claro. A nossa Lua ela tem quase 3 mil quilômetros de diâmetro. O planeta Mercúrio tem 3.500. Então Mercúrio é um pouquinho maior do que a nossa Lua. O Plutão tem 2.000 quilômetros. E a Terra? A Terra tem quase 13.000 quilômetros de diâmetro. E aqui está, então, representando em volume o Plutão. Aqui está o Eris, que originalmente recebeu esse código aqui, foi descoberto em 2003. E quando foi descoberto o Eris foi um problema, porque pode ver que aqui no desenho ele está até maior do que Plutão, porque de início, como ele está muito mais longe que Plutão, houve dificuldades em medir o diâmetro dele, e se levantou a possibilidade de que aquelas medidas feitas estariam corretas e, portanto, ele teria algo como 2.300 quilômetros, sendo maior que Plutão. E aí gerou toda a confusão, porque foi descoberto um corpo maior do que Plutão, e, portanto, esse corpo deveria ser chamado de planeta, né? Então, daí veio a conversa que falei semana passada, que criou-se o conceito de planeta anão, né? Então, assim, o Eris foi incluído no planeta anão. O Makemake, descoberto em 2005, também com esse código aqui, recebeu esse nome havaiano, também o planeta anão. O Haumea, também descoberto em 2003, também recebeu esse nome havaiano, mas note que o Haumea ele é mais achatadinho, apesar de ter o corpo esférico. Ele gira muito rápido, tem aqui 2 satélites em volta. E o Sedna e o Quaoar também são corpos esféricos e estão sendo avaliados se poderão ser chamados de planetas anões ou não. Como eu disse, não se sabe ainda o que eles são. O curioso é que foi descoberto, inclusive, um cometa maior do que Plutão. Aí começa a virar uma bagunça danada, né? Porque você já não pode mais usar o critério de tamanho para classificar planeta, planeta não, satélite que gira em volta de um planeta ou um planeta não, de o que é um asteroide, o que é um cometa. Então, o critério de tamanho fica impossível ser usado nessa questão. E agora falando dos cometas, né? Então os cometas também são esses corpos que a gente não sabe definir direito como eles são, mas a gente sabe que tem uma superfície congelada e tem materiais congelados também por dentro. Esses corpos, como asteroides e como cometas, eles certamente são originados a partir de vários impactos, colisões que eles sofreram. Eles não são corpos
únicos que nasceram daquele jeitinho, por exemplo, de que uma molécula atraiu outra molécula, foi construindo um corpo maior e foi crescendo. Isso aconteceu, mas esses corpos, depois de crescidos, foram chamados de planetesimais e chocaram-se uns contra os outros, o que fez com que eles derretessem durante o impacto e se fundissem num único corpo. E outros não se fundiram, eles se juntaram. Então nós temos cometas e asteroides que nós chamamos de pilhas de escombros. Então são corpos cuja atração gravitacional é muito frágil. Então, por exemplo, um asteroide ou um cometa pilha de escombros vem na direção da Terra e nós queremos combatê-lo, manda um foguete / míssil contra ele com uma ogiva nuclear, explode. Você explode uma pilha de escombros, você espalha os blocos rochosos e metálicos e ao invés de atingir um único local na superfície da Terra, você vai atingir diversos locais. Claro que uma massa menor, mas todos ao mesmo tempo. Não aliviou muito. Ao passo que existem asteroides que são pedaços de corpos mais rígidos, como metais e rochas. Vocês já vão conhecer daqui a pouquinho, que eles são pedaços de corpos que podem ter sido antigos planetas e que foram desmanchados. Então a diversidade é bacana. Aqui dando uma ideia, olha, o Sol lá no centro, isso está fora de escala. Temos aqui a Terra numa unidade astronômica, então a gente chama de uma unidade astronômica a distância da Terra ao Sol, que é de 150 milhões de quilômetros. Portanto, a 100 mil unidades astronômicas, 100 mil vezes a distância da Terra ao Sol, o que é aproximadamente um ano-luz, tem essa nuvem de Oort, onde tem estimado 100 bilhões de cometas. Ninguém sabe esse número ao certo. E aqui então está se colocando, os cometas estão aqui tranquilinhos, mas aí o que acontece? Uma estrela da vizinhança, movimentando-se em torno do centro da galáxia, assim como o Sol também se movimenta em torno do centro da galáxia, por algum motivo perturba a nuvem de Oort. E aí algum cometa é jogado para dentro do sistema solar. A tendência, o que é? Esse cometa é atraído por essa massa grande que é o Sol, faz uma órbita elíptica muito alongada, passa inclusive próximo da Terra aqui, 2 vezes, né, na chegada e depois na despedida, né, e volta para a nuvem de Oort. E pode ser que ele volte e permaneça por lá, porque a massa dos outros cometas vão atraí-lo. Ou pode ser que ele se mantenha nessa órbita. Agora, a questão é que um planeta, por exemplo, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, passando aqui na região, pode fazer com que em algum momento desse vai e vem desse cometa, ele sofra a atração gravitacional desse planeta e ele passe a ter uma órbita menor. Resultado, esse cometa ficou aprisionado dentro do sistema solar. Isso resume toda a ideia de por que os cometas estão dentro do sistema solar. E é observado, então, o chamado afélio, que é o ponto mais distante da órbita de qualquer astro. O periélio é o ponto mais próximo ao Sol, nesse caso, o afélio mais distante. Então, que o afélio de muitos cometas estão na região de Júpiter, na região da órbita de Saturno, de Urano, de Netuno. Um exemplo, o cometa Halley. O famoso cometa Halley é um cometa desse que deve ter sido aprisionado e ele vaga por todo o sistema solar e vai até ali no limite da órbita de Urano e Netuno e depois volta. Então é certamente um desses cometas que foi aprisionado. Então existem famílias de cometas com órbitas próximas a Saturno e próximos a Júpiter. Tem inclusive um grupo de astros chamados Quiron, que Quiron é uma figura mitológica e que é meio homem, é meio cavalo, tipo centauro, tipo o Sagitário. Sagitários são arqueiros, centauros são lanceiros, né? Então esses tipos de Quiron
podem ser cometas como podem ser asteroides. O problema é que ele ficou lá orbitando na região de Saturno e não se aproxima mais do Sol, porque o planeta Saturno fez com que ele ficasse tipo os troianos ali em volta de Júpiter, ele não se aproxima mais do Sol. E a gente não consegue dizer se aquele corpo é um asteroide ou um cometa, até poder se enviar uma nave espacial e poder ver de perto. Né? E aí, por que eu digo isso? Olha só, estrutura de um cometa. O cometa, quando ele está longe do Sol, e mesmo Plutão é um corpo que tem o aspecto de um cometa gigante, ele é uma rocha recoberta com gelo de água congelada e CO2. Então, aqui é uma imagem do núcleo do cometa Halley, eu vou mostrar para vocês alguns desses núcleos. O Halley tem entre 12 e 8 quilômetros nos seus dois eixos aqui, e, portanto, ele é um bloco de rocha escuro. Conforme vai se aproximando do Sol, começa a ejetar esses gases aqui. Ó. E aí, conforme chega perto do Sol, esses gases vão formando uma atmosfera em volta, chamada de cabeleira de gás e poeira. O calor do Sol faz isso. E depois, o vento solar, que, como eu já disse, são partículas, né, de gelo... desculpa, estou falando bobagem. São partículas de elétrons, prótons, que eles acabam batendo contra essa atmosfera, e quanto mais próximo está do Sol, maior é a velocidade do vento solar. E aí o vento solar empurra essa atmosfera para trás, formando uma cabeleira. Então é a cauda ou cabeleira do cometa gerada pelo Sol. E aí essa cabeleira sempre aponta na direção contrária ao Sol. Aqui o cometa está no periélio, quando ele tem a maior atividade sobre ele, maior calor sobre ele, portanto a cauda maior. E aqui, por exemplo, o cometa West, que apresentou aqui pelo menos duas caudas, né? Uma de gás, que está aqui azulado, e a de poeira, que é essa esbranquiçada aqui. O núcleo do cometa está aqui. Ó. Isso tudo é a atmosfera dele sendo empurrada para o espaço. Cada passagem dessa de um cometa, ele perde 0,1% da sua massa. Portanto, depois de umas 100 passagens aí, o cometa já perdeu bastante coisa e depois de umas 1000 passagens, praticamente o cometa vira um asteroide, porque ele não tem mais material congelado. Né? Veja que aqui ele se afastando, a cauda diminui e depois ele volta a ser um corpo congelado. Né? Aqui em detalhes o cometa Halley. Como é que a gente obteve essa imagem? Porque uma nave europeia chamada Giotto atravessou a cauda do cometa Halley em 1986. Muitos de vocês ainda eram anjinhos e anjinhas, nem sonhavam em nascer ainda, né? E eu já estava observando o cometa Halley no céu, né, em 86, já como astrônomo. Né? E essa foi a melhor imagem que se obteve no meio de toda aquela poeira, aquela nuvem de gases aqui da atmosfera, se conseguiu essa imagem fantástica. E hoje nós temos outras imagens bonitas, e mais bonitas ainda. Aqui são 4 imagens do cometa Tempel, bem longe do Sol. Vejam que ele tem crateras, o que indica que a massa dele atrai outros corpos no espaço que colidem contra ele, mas ele tem uma superfície aparentemente de materiais congelados. E aí, a cada passagem em torno do Sol, esses materiais voltam a recobrir a superfície. Então, são várias camadas desse material. Né? E esse cometa Tempel, ele sofreu um impacto de uma sonda da Terra com cobre extraído lá do Chile e impactou, e aí a outra nave ficou aqui em órbita para fotografar, né? E aí uma sonda dela impactou, porque com esse impacto, essa luz provocou ejeção de material e tanto a nave como a partir de telescópios em terra pôde-se analisar os materiais ejetados e a gente conhecer a composição química do interior desse cometa Tempel. E então, hoje,
tem marcado nesse cometa uma cratera artificial produzida pelo ser humano, né? Esse é o cometa Wild 2, também uma outra sonda se aproximou dele e fez essa imagem. O cometa Hartley 2, não é Halley, é Hartley 2, e aqui o lado voltado para o Sol tem a ejeção de material, aqui também tem alguma coisa, e ele tem esse formato muito estranho, o que mostra que ele tem uma maior concentração de massa nessa ponta e nessa ponta. E aqui tem uma fina composição aqui de materiais aqui unindo os dois. Esse é um típico cometa formado de pilha de escombros. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui outros casos. Esse é o cometa Borrelly, também conseguiu-se a imagem dele. Aqui a ideia de como que um cometa é por dentro. Então ele tem uma superfície de material carbonáceo que depositou em várias passagens pelo Sol, e aqui dentro tem material congelado no meio de poeira, e quando esquenta, sai vapor e poeira arrebentando aqui e saindo material mesmo para formar a cabeleira e a cauda do cometa, né? Então, era esse caso que eu queria mostrar para vocês, o asteroide Bennu. Esse é um asteroide perigoso, porque ele deverá colidir com a Terra se a gente não conseguir afastá-lo, né? E aí vocês podem ver, enquanto ele está girando, que ele é formado de materiais de diversos tamanhos, né? Então é uma pilha de escombros, né? Tanto que tem esse bloco rochoso aqui, gigantesco, né? Então esse é uma pilha de escombros. Então é um daqueles casos que não tem como jogar um míssil e explodi-lo. Teria que desviá-lo da órbita. E aqui uma outra imagem que foi feita. Os japoneses estudam muito esse asteroide. Tem mais missões previstas para estudo desse asteroide. E aqui uma imagem que foi feita de detritos que estão orbitando o asteroide, olha só. Então, o campo gravitacional dele é tão fraco que alguns fragmentos estão soltos no espaço que podem ter se soltado pelo simples giro de rotação que ele tem, ou por pequenos impactos que ele sofreu, ejetou material e esse material está aqui em órbita. Então, a gravidade dele é muito baixa. Uma das possibilidades é colocar uma nave um pouco maior em órbita, fazer essa nave girar em torno do asteroide e ela acionar retrofoguetes e o asteroide ser atraído pela massa da nave e tirar ele da órbita. Outra possibilidade é pousar pelo menos 2 naves na superfície de um asteroide, acionar retrofoguetes na posição contrária à superfície do asteroide e esses 2 satélites artificiais nossos, 2 sondas, poderem também empurrá-lo para longe. São possibilidades reais, nós temos tecnologia para isso hoje, possível de ser feito. É só ter projetos para isso, mas a tecnologia já existe e até a vontade política existe. Bom, do filme que eu sugeri para vocês é essa história. Foi descoberto um cometa fragmentado em pouco mais de 20 pedaços, e aí cada pedaço recebeu uma letra do alfabeto que a gente usa, e cada fragmento então virou um pequeno cometa. Ele foi chamado Shoemaker, em homenagem ao casal Shoemaker, que vocês vão conhecer no vídeo, e Levi, a um astrônomo que trabalhou com o casal Shoemaker, e eles descobriram diversos cometas e asteroides no sistema solar, e que perigosamente cruzam a órbita da Terra. E descobriram esse cometa que certamente passou integral antes de se fragmentar, ele passou próximo de Júpiter, e Júpiter provocou um efeito de maré nesse cometa que fragmentou ele. Ele estava numa órbita em espiral, caindo em Júpiter, e ele foi arrebentado pelo campo gravitacional de Júpiter.
E aí o que foi observado então foram, aqui ó, em luz infravermelho, o planeta Júpiter, aqui estão os polos norte e sul, aqui estão as camadas da atmosfera, e aqui o que a gente vê é uma explosão na superfície de Júpiter, julho de 1994. Então o vídeo que eu sugeri, que é o primeiro vídeo de hoje, ele mostra exatamente isso. Então a cada um desses fragmentos que bateu contra a atmosfera de Júpiter, ele provocou explosões que depois se pôde monitorar, e eu vi isso com a atmosfera de Júpiter manchada de escuro, que foi onde teve a queima, a explosão. Tudo isso foi observado, mostrando, portanto, que esses astros ainda hoje colidem contra Júpiter. Depois desse fato, em 1994, foram observados mais 3 eventos de cometas que colidiram contra Júpiter, mas foram observados depois da colisão, e não como dessa vez, que foi visto antes, pôde-se prever e todo mundo ficar esperando, né? Aquela imagem, por exemplo, foi feita pelo telescópio espacial Hubble. Algum comentário, alguma pergunta até agora? Opa, pera lá. Marte, Júpiter... Marte mesmo? Tem alguns. Tá, você está falando da cratera. Se a cratera é vulcânica ou é meteorítica. Ah, perfeito. Bom, em princípio, não só em Marte, na Lua, em qualquer astro, e inclusive a Terra, num primeiro olhar é quase impossível dizer se é um vulcão ou se é uma cratera de impacto. E daí a dúvida que havia na geologia mundial até os anos 60, nos quais era sempre classificado qualquer cratera como um vulcão. O Shoemaker é que mudou isso. Então, nos anos 60, vamos colocar até fim dos anos 50, tá? Mas ele se popularizou nos anos 60. É que ele trouxe essa hipótese que necessitava comprovação de que a maioria das crateras no sistema solar são causadas por impactos. Poucas são de vulcões. E são reconhecidas crateras vulcânicas na Lua. São conhecidos vulcões em Marte, mas é a menor quantidade. A maior parte das crateras são de impacto. Agora, como diferenciá-las? Bom, de longe, o que se procura fazer é observar o material em volta da cratera. Se a cratera tiver sinais de que escorreu alguma coisa de dentro para fora, certamente foi lava vulcânica. Então está identificado o que é vulcão. O que resta depois é algum satélite conseguir fazer imagens de maneira que a gente consiga identificar a substância que ali está. Ou, se for na Terra, por meio de um trabalho de campo, se coleta aquelas rochas e vamos verificar então se elas são basalto vulcânico. Ou, no caso de rovers na superfície desses astros, como é o caso de Marte, verificar também a composição química dessas rochas. Se não há esses materiais, o que a gente vai procurar ver é se existem escombros jogados em volta da cratera. E aí a gente, por exemplo, olhando para a Lua, mesmo com o telescópio, a gente consegue ver em volta de algumas crateras e até ao longo da superfície da Lua, raias brilhantes, que é poeira, como se fosse uma coisa estrelada, poeira que foi ejetada e caiu sobre áreas gigantescas. E elas têm origem naquela cratera. Então é um material que foi ejetado. Mesmo observando-se localmente crateras meteoríticas aqui na Terra, tem várias análises que precisam ser feitas para se constatar se aquela cratera de fato é meteorítica. Uma delas é buscar
rochas em volta da cratera, dentro da cratera, para ver se a gente encontra materiais de escombros ejetados dessa cratera e principalmente se encontrar materiais metálicos, é uma possibilidade que tenha sido um asteroide metálico que bateu ali, né? Diferindo então da composição rochosa habitual das crateras. E aí depois tem alguns estudos que podem ser feitos coletando-se com muita sorte um material encontrado dentro das crateras ou mesmo ejetado, que pode ser um material formado de vidro vulcânico, que o vidro vulcânico ele só é formado sob altas temperaturas e em momentos de pouco tempo. É uma coisa imediata, então só pode ter sido provocado por pancadas, né? Ou agora chama, mas é vidro vulcânico. Pois é, o vidro vulcânico é também encontrado em lava, mas uma vez descartado que ali não tem nada de basalto, o vidro vulcânico só pode ter sido formado a partir então de impacto, né? Tem uma outra substância chamada tectito, que são bolinhas microscópicas que são formadas e elas são ejetadas às vezes para centenas de quilômetros da cratera ou milhares de quilômetros. E esses tectitos também são formados como pequenos fragmentos de vidro vulcânico. Então tudo isso aponta para a posição de onde foi encontrada a cratera. Então tudo isso ajuda a estabelecer que foi uma cratera de impacto, né? E depois também tem um estudo geológico das camadas da parede da cratera, porque um vulcão ele forma sucessivos derrames de lava vulcânica basáltica que vai construindo camadas basálticas. E se a gente encontra camadas de arenito, camadas de argilito, eu, por exemplo, visitei um vulcão no Havaí, o Diamond Head, cabeça de diamante, que se fosse numa aula presencial eu ia mostrar para vocês rochas que eu coletei no Diamond Head, que lá tem rochas de arenito, tem de argilito e tem de basalto. Porque originalmente é o fundo oceânico sedimentar de argilito, de arenito, né? Então o vulcão ele ergueu e ele tem camadas disso, mas depois por cima ele fez camadas de basalto. Se a gente não encontrar camadas de basalto, nós só vamos encontrar camadas da rocha daquele terreno. Então nós vamos encontrar camadas e essas camadas certamente foram escavadas por um impacto. Então tem muito estudo, tem evidências por imagens remotas, tem estudo de coleta local. Uma outra coisa curiosa que se vê tanto na Lua quanto em Marte são crateras sobrepostas. Então tem um disco grandão de uma cratera e discos menorzinhos comendo, entre aspas, as bordas dessa cratera ou dentro da cratera maior. É impossível ter vulcões nessas situações, porque a lava vulcânica ela esconde os anéis das crateras anteriores. Então só pode ser mesmo por impactos. Então é tanta craterização que tem isso. E astronautas presencialmente na Lua e a partir das amostras trazidas, mesmo amostras pequenas de mão, são observadas crateras pequenas nessas amostras. Então a craterização é um processo predominante num astro que não tem atmosfera, como é o caso da Lua, como é o caso de Mercúrio, e tem crateras para todos os tamanhos e gostos, inclusive microscópicas. Espero ter respondido. É quase um seminário, né, sobre crateras, só faltou mostrar imagens dando exemplo, né, mas esse é um assunto que eu gosto bastante. Bom, e aqui é parte do que eu disse que eu ia apresentar para vocês, né? Então, como é que temos astros diversos fragmentados pelo sistema solar e a própria formação da Terra, né? Então, vai de acreção de materiais, né? Então, tem uma ideia mais arcaica de que a diversificação ou divisão da Terra em núcleo, manto,
crosta, oceanos, atmosfera, que isso foi feito passo a passo. Então, primeiro formou um núcleo metálico, depois um manto rochoso, está vendo aqui os bloquinhos sendo acrescidos, e por último aqui a atmosfera. Esse modelo aqui já era. Tá? O modelo mesmo que a gente percebe que tem futuro, né, que se sustenta, é essa acreção homogênea, de materiais homogêneos, que conforme foram colidindo, eles formaram um formato quase esférico e com o calor, com a pressão, derreteu por dentro. E aí, com o derretimento, esse material homogêneo misturado, metais, rochas e até gases, eles fizeram com que, dentro de um astro todo derretido, os materiais metálicos e mais densos se concentrassem no centro do planeta. Depois, os materiais um pouquinho menos densos ficaram em volta, formando o manto. E depois, materiais muito quentes dentro do manto acabaram escapando pela superfície, formando vulcões, e esses gases todos acabaram formando a atmosfera em volta do astro e, por vezes, até materiais líquidos, como a água, ou até congelados, como o gelo, acabaram ficando aqui pela superfície. Essa, então, é a chamada diferenciação secundária do núcleo e desgaseificação da atmosfera. Me deem só um minutinho aqui que eu já volto. Eu esqueci de dar pausa aqui na gravação, vai ficar esse tempinho aqui. Muito bem. Então, o caso anterior, se não houve o derretimento do material, quando ele sofre a colisão com o outro, ele se fragmenta com aquele material homogêneo. E isso a gente chama de um meteorito condrito. Os condritos são os meteoritos mais antigos encontrados no sistema solar. Tem várias amostras de condrito no planeta Terra. Então, são corpos menores que não tiveram calor o suficiente para ter a diferenciação interna, e os fragmentos deles, então, são de corpos homogêneos. Quando há a diferenciação, o que acontece é que, se esse corpo sofre um impacto e ele se fragmenta, nós teremos meteoritos de pedaços do núcleo, do manto, da crosta. Então, nós temos lá os chamados siderólito ou siderito, que são formados de metais, que são do núcleo do asteroide. Temos outros chamados acondritos basálticos, que são formados da superfície. Então, nós temos, caindo na Terra e vagando pelo sistema solar, pedaços de corpos que são originais do sistema solar, como é o caso do condrito, e fragmentos de corpos que foram diferenciados. Então, a ideia agora é conhecer um pouco sobre isso. Olha aqui, essa é a ideia. Um meteorito totalmente metálico, de ferro, ele veio do núcleo do planeta. Um meteorito que tem uma base toda metálica, com esses cristalzinhos brilhando aqui, chamado palazitos,
que a luz passa por eles, então isso aqui é rocha misturado com uma massa metálica, isso significa que é da interface manto-núcleo. E um meteorito totalmente rochoso, ele vem da crosta. Então olha que coisa fantástica, bonita, ao se estudar meteoritos. A gente aprende que eles são pedaços de planetas que existiram, de planetas anões que existiram, de asteroides que conseguiram ter diferenciação interna, mas que por algum motivo esses corpos se chocaram com os outros e se arrebentaram e espalharam os seus pedaços pelo sistema solar. Então nós temos esses corpos girando no cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter. Nós não sabemos o que nós temos lá depois da órbita de Netuno, mas pelo menos entre Marte e Júpiter são corpos desse tipo. Aqui um exemplo, olha, de um palazito. Aqui o senhor aqui segurando, isso aqui foi cortado numa serra, então uma lâmina, e a luz do sol está ali de fundo, né, passando por esses cristais. Então toda essa base que ele está segurando aqui é a base metálica de ferro, e portanto está passando a luz aqui pelos mineraizinhos do palazito. Isso aqui é uma raridade você encontrar isso, e indica pedaço do manto. Nós aqui na Terra não temos acesso direto ao núcleo e ao manto da Terra, então nós podemos ter a partir dos outros, que não existem mais. Então, como eu costumo dizer, né? Você hoje, para fazer um exame de saúde, nós temos hoje equipamentos que conseguem visualizar o nosso corpo por dentro, por ultrassom, por outros tipos de vibrações e ondas, né? E os especialistas fazem as análises com uma precisão fantástica de 3D dos órgãos. Tudo isso foi desenvolvido pela sismologia. Isso é um assunto da segunda parte do curso, que é a partir dos terremotos dentro da Terra. São vibrações dentro da Terra que permitiram que a gente tenha hoje uma imagem também tridimensional do interior da Terra, das camadas do planeta Terra. E isso foi para a área de saúde, mas começou nas geociências. E assim como os especialistas da área de saúde sabem como são os nossos órgãos internos, sem necessidade de nos abrir para olhar o que tem dentro, nós também não precisamos abrir o planeta Terra para ver o que tem dentro, porque nós temos pedaços de outros astros que caem aqui na Terra, que são os meteoritos. É a mesma ideia. Aqui também é um palazito, olha aqui, toda essa parte aqui é metálica, e isso aqui são os cristais rochosos. Ele aparece assim bem polidinho porque foi cortado, é um pedaço passado numa lâmina, numa serra. Olha eu aqui. Pronto, aqui há vários anos, mais especificamente no ano 2009, então tem aí mais de 10 anos, à frente do meteorito Benguela, no Museu Nacional, mas claro que não me interessa eu, né? Eu só estou aqui para dar uma ideia de tamanho desse meteorito. Aqui sim, ele. Esse pedaço que está faltando foi cortado numa lâmina, numa serra, para o estudo, e é mantida a maior parte dele aqui. Ele é um meteorito, então, resto do núcleo de um astro que não existe mais, né? E esse meteorito foi localizado em 1888, portanto, no último ano da monarquia brasileira. E aqui o Museu Nacional foi a antiga morada, né, da família real brasileira, do imperador Pedro II. E após o incêndio do Museu Nacional, essa foi uma das poucas peças que sobreviveu. Todos os meteoritos sobreviveram, mas esse aqui foi o símbolo da resistência ao incêndio, né? Aqui, então, a ideia aqui um pouquinho mais detalhada, né? Então, do núcleo de um corpo diferenciado,
Então, são os meteoritos de níquel e ferro, aqui do que é o equivalente à interface manto-núcleo, são os palazitos, né? Então ele tem aqui a parte metálica e a parte rochosa. Só do manto, os acondritos, diogenitos, são totalmente rochosos, mas que respondem às altas pressões e altas temperaturas desta região. E aqui, da superfície, tem então meteoritos que são chamados eucritos e howarditos, que indicam então solos, indicam material basáltico, indicam material basáltico que saiu de vulcões. Então é mais raro, né? O que a gente encontra mais mesmo são os metálicos e esses rochosos do tipo acondritos, né? Esses outros aqui assim da superfície são mais raros, mas existem, né? E aqui faz parte de um dos textos que eu sugeri para vocês. Está mostrando aqui, ó, um planetesimal primitivo sem diferenciação interna, porque a massa é pouca, formando então condritos carbonáceos. Esse carbonáceo, inclusive, é porque ele contém matéria-prima de aminoácidos aqui do planeta Terra, que são aminoácidos para a origem da vida. Então mostra que nem tudo para a origem da vida foi produzido no planeta Terra, que tijolinhos da matéria-prima da vida vieram de meteoritos. Então isso dá o que pensar, era um material que já estava disponível na origem do Sistema Solar. Aqui temos um planetesimal que sofreu metamorfismo, então pelo menos algum calor. Então é um tipo de condrito aqui que dá para dividir em vários tipos, né, até tipo 6, indicando que houve já um início de formação de camadas, uma pequena diferenciação. E aqui um planetesimal diferenciado mesmo, com núcleo, com manto, com crosta, e aqui saem então os meteoritos ferrosos do núcleo, material aqui saindo para a crosta, né, diogenitos, eucritos, howarditos e também do manto, né? E tem também materiais que vêm da Lua e de Marte. Portanto, como são corpos menores que a Terra, tem um campo gravitacional um pouco mais fraco. Na Lua é um oitavo da massa do campo gravitacional da Terra. Marte é 1/4 do campo gravitacional da Terra. Então, conforme tem impactos violentos, o bombardeio, então, faz com que pedaços da crosta da Lua ou pedaços da crosta de Marte sejam ejetados para longe desses astros e eles ficam em órbita no Sistema Solar até que um dia cai na Terra. Então nós temos, inclusive no Museu Nacional do Rio de Janeiro, eu pude tocar, né, porque lá tinha isso disponível, né, meteoritos vindos de Marte, meteoritos vindos da Lua. E por isso que, ao se analisar amostras trazidas pelos astronautas da Lua, se comprovou que de fato eles foram lá, porque a gente tem material vindo da Lua, então a gente já sabe quais são os minerais que deveriam ser encontrados na Lua. Agora, claro que tem toda uma diversificação de minerais, mas pelo menos o básico a gente já conhecia. Aqui a mesma coisa, tá? Diferentes asteroides diferenciados internamente e seus meteoritos, aí, os tipos. Então está aqui o condrito, que é rochoso, né? Então é chamado asteroide tipo C, o metálico, que vem lá do núcleo, está aqui, né? Então asteroide tipo M, o palazito, que vem da interface núcleo-manto, e aqui um acondrito rochoso, que vem aqui tanto do manto como pode vir da superfície, um asteroide tipo S, né? Então, a partir aqui da acreção, da diferenciação interna. É só uma repassada do que eu já havia mostrado antes. E a Lua, como que ela se formou? Bom, várias teorias, né, ao longo da história, que a Lua seria uma irmã da Terra, uma filha da Terra, uma namorada da Terra ou uma irmã siamesa da Terra.
A Lua irmã da Terra seria uma conformação. Então, enquanto naquela nuvem de gases e poeira a Terra estava se formando, a Lua também se formou. Então, foram dois turbilhonamentos aqui, aqui seriam as duas irmãzinhas. Né? Essa é uma hipótese que está descartada, não vale mais. A Lua filha da Terra, então está aqui a Ter-Lua, seria a Terra com a Lua dentro, girando muito rápido, uma centrifugação. Aqui está usando a imagem de uma senhora aqui grávida, né? E é como se depois aqui fosse ejetada a criança, né? Então aqui a criança ejetada foi a Lua, né? Então isso é uma hipótese que no século XIX tinha força, porque sabe-se desde então que a Lua está se afastando da Terra 4 centímetros por ano. E aí os modelos matemáticos fazendo a Lua voltar para perto da Terra só poderia ter dado essa ideia de que a Lua e a Terra eram um corpo só. Então, por isso que ficou a ideia de que ela teria sido ejetada numa rotação muito intensa. Não, essa teoria também está descartada. Bom, uma outra que não resolve nada diria que a Lua é a namorada da Terra, que ela foi capturada gravitacionalmente. Né? Então está aqui a Lua e a Terra como namoradas. Né? Então, isso acontece no Sistema Solar. A maioria dos satélites naturais do Sistema Solar são corpos capturados gravitacionalmente. Isso tem em volta de Marte, os dois asteroides que ali estão, Phobos e Deimos, tem em volta de Saturno, tem em volta de Júpiter, mas não é o caso da Lua, que ficou em órbita em torno da Terra. Né? Então não foi isso. E daí também a necessidade de se buscar rochas em torno, rochas da superfície da Lua, para saber se ela era muito diferente da Terra, porque aí ela poderia ter sido capturada. Né? Bom, e aqui a ideia de que a Lua e a Terra são irmãs siamesas separadas, estão aqui as irmãs siamesas, separadas por um choque catastrófico. Né? Essa é a hipótese melhorzinha, né? Não foi bem assim, né? Mas hoje essa é uma hipótese dos anos 70, reinterpretada, e que nos vídeos também recomendados vocês vão ver isso aí. Né? E separou as duas. Então, isso aqui seria sustentado, e é sustentado, a partir da ideia de que a Lua tem materiais da Terra. Mais especificamente, a Lua ela tem materiais do manto da Terra. Bom, aqui está a hipótese melhor construída, né? Que entre a Terra e o Sol, a gente pode desenhar dois triângulos, você já conhece isso, 60 graus aqui de ângulo, então tem dois pontos. Vocês viram isso com Júpiter, e que nessas regiões, então, estão os asteroides troianos. Na semana passada eu disse que esses pontos, eles são pontos chamados lagrangianos, em homenagem ao matemático celeste Lagrange. Por isso está chamado aqui de L4 e L5. São dois pontos lagrangianos. E aqui tinha um astro, Theia, com as dimensões de Marte, portanto, metade da massa da Terra, há 4,5 bilhões de anos atrás, e Terra, Sol e Theia giravam tranquilamente. Só que 20 a 30 milhões de anos depois, o Theia começou a oscilar nesse ponto por perturbações gravitacionais, provavelmente de Júpiter, de Vênus, de Marte, e a maior massa sendo a Terra, ele saiu desse ponto lagrangiano e veio em direção à Terra, e houve um impacto, e parte do fragmento do impacto, então, originou a Lua. Então aqui está a Terra, o impacto, o disco de material gerado agora da soma das massas de Theia e a Terra, e depois de algumas horas esses fragmentos formaram a Lua. Aqui é um modelo computadorizado, mostrando 1 minuto após o contato, então aqui é o núcleo e o manto de Theia, aqui o núcleo e o manto da Terra. 10 minutos depois do contato, o manto se misturou. 1 hora depois,
temos aqui uma situação do manto da Terra em volta do manto e do núcleo de Theia. Então veja, o manto da Terra indo para o espaço e 2 horas depois, 4 horas depois, esse manto da Terra, agora já misturado com o manto de Theia, sendo desprendido para o espaço, e o núcleo impactador 4 horas depois, finalmente ele foi se juntar com o núcleo da Terra. 24 horas depois, o núcleo terrestre estava maior quando comparado ao início, agora com a soma do núcleo de Theia e o manto com o manto de Theia, e a Lua se formando aqui 24 horas depois, a partir do manto misturado da Terra com Theia. Então a gente justamente encontra materiais da Terra e de um outro corpo misturados na Lua. Isso é a capa da National Geographic 2013. Essa teoria ela ganhou fama em 1989, a partir de análise muito cuidadosa dos materiais trazidos da Lua no fim dos anos 60 e começo dos anos 70. Então demorou aí mais de 10 anos, 10 não, 20 anos, para ter uma tecnologia suficiente para identificar os chamados isótopos dos materiais das rochas lunares, identificando que eles têm muito a ver com as rochas e a composição química do manto terrestre. E, em parte, uma outra origem. E daí veio a ideia de que a Lua, como não poderia ser formada como namorada da Terra, porque ela tinha pedaços da Terra, ela só poderia ser, então, feita de material não exclusivamente terrestre, mas de um impacto. Então, materiais que se misturaram. E aqui, então, seria o impacto de Theia com a Terra. E, em consequência, a ejeção desse material. E aqui a ideia, então, de esse corpo impactante Theia, talvez com uma massa entre Mercúrio e Marte, mas o modelo original era da massa de Marte, né? Um material aqui, manto rico em carbono, e um núcleo com, além de ferro e níquel, um ferro, né? Ele teria o que seria aqui o material sulfúrico, né? O sulfúrico seria o enxofre. E hoje a gente, de fato, encontra evidências de que tem enxofre dentro do núcleo da Terra. Então, o núcleo da Terra ele é um núcleo que tem ferro, níquel e traços de enxofre. O enxofre veio do corpo impactante. E o manto terrestre era pobre em carbono. E como o manto de Theia é rico em carbono, acabou então misturando os dois materiais, né? E na Lua a gente encontra exatamente isso, a mistura desses dois corpos. Tá? Fim.